Então, o nosso tema ele é essencialmente meditação e a relação com a vida cotidiana. Vocês estão ouvindo bem? Mais ou menos? Esse ficou mais forte, né? Então, Sua Santidade Dalai Lama, ele diz: todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Então isso é mais ou menos um resumo, assim, super compacto do que a gente vai se referir quando pensa na vida cotidiana, né? Essencialmente, meio à vida, a gente aspira à felicidade, aspira a se livrar do sofrimento. Assim. Não apenas os seres humanos, todos os seres, eles têm essa aspiração. Assim. No entanto, como o próprio Buda apresenta na roda da vida, nós estamos regidos pelos 3 animais. Se a gente quiser também simplificar assim, o que significa o samsara, o que significa a perda da lucidez, isso é regido pelos 3 animais, né? Nos ensinamentos budistas, por outro lado, se diz que mesmo que a gente esteja sob o domínio dos 3 animais, a gente esteja enganado, confuso, ainda que isso esteja acontecendo, a nossa natureza, ela está intacta, né? Nossa natureza mais profunda, aquilo que nós verdadeiramente somos, está intacto, não passa por nenhum risco, mesmo que a gente chegue muito mal no momento da morte, nós não temos como perder isso que é a nossa natureza fundamental, né? Não há como perder. O caminho budista inteiro, ele aponta para a recuperação daquilo que a gente nunca perdeu. É um pouco paradoxal, assim, né? Porque a nossa natureza a gente não perde, só que a gente não está conseguindo viver à luz daquilo que a gente tem. Tem muitos exemplos disso. Um dos exemplos que eu lembro, exemplos tradicionais assim, se diz que nós somos como um mendigo procurando alguma coisa que está dentro da nossa roupa. A gente tem uma joia de um valor incalculável conosco, mas a gente não sabendo que ele está numa dobra da nossa roupa. A gente desconhece isso, nós temos a sensação de sermos mendigos. Então nós procuramos constantemente alguma outra coisa. Um dos sintomas do fato de que a gente está sempre procurando alguma outra coisa é a transmigração. Então, uma outra forma da gente falar sobre o samsara, sobre o mundo condicionado, sobre o processo ilusório, é justamente falar sobre a transmigração. A transmigração é assim: nós estamos num lugar, sempre imaginando que a gente vai para um outro lugar. É como se a nossa vida inteira fosse fazer esforços para a gente poder se deslocar de um lugar para um lugar melhor. E eu lembro o professor Alan Wallace falando que a gente caminha, mas nós estamos sobre uma esteira. A gente caminha e não sai do lugar. Então esse é um dos aspectos, né? Então, ainda que a gente transmigre muitas vezes, a gente sai de um lugar para o outro, e para o outro, e para o outro, nenhum dos lugares é efetivamente satisfatório. E a gente obtém alguma coisa e depois se dá conta dos obstáculos inerentes àquilo, as dificuldades inerentes àquilo. Assim, né? Então, essa é uma característica do que a gente vive, né? Tá certo que a gente pode sofrer em Viamão, sofrer em Curitiba e sofrer em Paris, né? É tudo a mesma coisa, essencialmente. Assim, enfim, sofrimento é sofrimento, né? A pessoa pode se deprimir em qualquer lugar, assim, né? Aí, eu acho que a cultura francesa gerou muitos grandes deprimidos, né? À beira do Sena, assim, olhando. Então, um padrão elevado de depressão, assim, né? Então,
tem padrões de vários tipos. Assim. Mas, essencialmente, nós buscamos, né? A gente pensa, não, eu vou conseguir, vou morar em Paris, isso vai resolver. Pense, né? É alguma coisa, né? Eu vou morar em Curitiba, né? Tem muitas pessoas que pensam, Curitiba, aí sim, esse é um lugar, assim, né? Assim. Então a gente olha e a gente entende, assim, cada vez que a gente transmigra, a gente carrega junto os fantasmas, as dores, os obstáculos, a gente vai carregando aquilo junto. Assim. Então a transmigração não resolve, né? Ainda assim, não resolve, mas a gente transmigra. Né? Pelo sim ou pelo não, a gente transmigra. Então essa é uma característica. A gente poderia resumir o samsara pelos 3 animais. Mas a gente poderia resumir também pela incessante busca de uma transmigração. Como os mestres dizem, nós somos como pássaros pousados num galho. Em algum momento a gente vai voar. Eu acho emocionante isso, né? Porque a gente gostaria de não ter essa sensação de estar em algum lugar e não vai voar, não chegamos no lugar. Mas aí os mestres dizem, você vai voar. Uau, não queria voar, eu já estou bem aqui. Queria voar. A gente vai voar. É interessante isso. Um outro aspecto interessante que está ligado à transmigração é o fato de que o próprio presente, viver num galho, é alguma coisa que às vezes nos perturba. Aí nós precisamos a noção de um galho futuro, um galho prometido, para poder, enfim, passar pelo galho atual. Assim. Então, de modo geral, todo mundo tem um galho dourado em algum lugar, assim, né? No Hawaii, em algum lugar, assim, na Suíça, agora a gente está vendo assim. Então, as pessoas vão montando lugares dourados, às vezes literalmente assim, dourados, né? E fica imaginando, depois de uma certa etapa eu vou para um certo lugar e vou usufruir tais ou quais coisas, assim, né? De modo geral, aqui no Brasil a gente vai dourando o galho do INSS, assim, depois vou me aposentar, né? Aquilo vai ser um bom tempo, assim. Assim. Então a gente sempre tem alguma coisa, né? E nesse aspecto mais interno, um aspecto sutil, a gente tem esses 3 animais. Então nós temos, por exemplo, o javali, o galo e a cobra, né? A gente podia dizer o porco, o galo e a cobra também. O porco, o pombo e a cobra. Isso varia um pouquinho, mas o que realmente significa a mesma coisa, né? Eu, na verdade, eu prefiro o javali, porque o porco, ele é um bicho meio deprimido. Assim. O javali já é um porco com cabelos ao vento. Assim, e nós temos essa sensação, eu acredito, assim, né, que esse aspecto da nossa identidade, nós somos... para lá! Assim. Então, as nossas certezas, assim, de agora... aquela visão, assim, aquela certeza que vem, assim, né? Isso é o javali, né? Javali. Essa certeza, ela inclui uma noção de identidade, uma noção de lugar do mundo, né? A gente vai, assim, né? Aí tem o galo, ou o pombo. Essencialmente, esses animais estão citados porque eles ciscam, eles estão constantemente procurando alguma coisa. Então, faz parte da nossa... natureza também, tá constantemente procurando alguma coisa. Assim, né? Nós estamos sempre... Então é uma busca incessante, uma busca insaciável. Assim, né? Nós estamos sempre procurando alguma coisa. E depois nós temos a cobra, né? Então o javali, ele é constantemente reforçado pelo movimento do galo ou do pombo. Então nós nos estruturamos de algum modo, inevitavelmente nós temos coisas para fazer, assim, constantemente. Se a pessoa tem uma casa, tem que limpar, tem que arrumar, tem que suprir. Se a pessoa tem uma geladeira, tem que encher a geladeira esvazia, tem que encher de novo. Não tem fim. Se a pessoa, enfim, compra talheres, pratos, tem uma coisa organizada, está sempre lavando talheres e pratos, panelas,
É isso. É uma situação grave. Assim. Então, tudo que a gente tem que fazer manutenção, seja o que for. Então, a nossa própria identidade, nós nos apresentamos de algum modo, a gente tem que estar constantemente em atividade correspondente àquilo. É isso. Essa atividade correspondente é essencialmente o galo. Não tem javali que para assim, fica parado, não está incessantemente se movimentando. Né? Então nós temos isso também. Mas como as coisas não andam perfeitas o tempo todo, de tanto em tanto nós temos eventos que são eventos limite. Então isso faz surgir a cobra. A cobra, ela representa a raiva, enquanto que o pombo e o galo representam o desejo e apego, a insaciedade, né? Uma ganância. E o javali representa a nossa identidade, aquilo que a gente pensa que é. Aí passa o tempo, a gente se apresenta de outro jeito, o javali já é outro. Quando o javali muda o galo, muda o que nós estamos fazendo. E assim, quando isso muda, aquilo que nos incomodava já não nos incomoda mais. Aquilo que a gente brigaria, a gente já não briga mais, porque aquilo, enfim, não tem importância. Então é muito emocionante isso. Ainda que aquilo seja tão crucial em nós, né? Os 3 animais sejam tão assim arraigados, fortes em nós, de tanto em tanto eles mudam de configuração, mudam de significado, e mudam de ênfase, e nós estamos fazendo outras coisas. Mas ainda assim, a gente tem uma sensação de identidade, tem uma sensação de propósito, de urgência, e nós temos também raivas, rancores, ódios, medos. Nós temos isso que corresponde à cobra. Né? Então o Sansara, ele é essencialmente esse viver, esse movimento desse modo, assim, esses 3 animais. O Buda vai explicar para nós assim, que dominados pelos 3 animais, nós geramos inevitavelmente uma complexidade. A gente parte de três venenos para uma série de impulsos de ações não virtuosas que vão causar problemas para nós. Então, por exemplo, a gente pode gerar impulsos de ações correspondentes às emoções perturbadoras. Então, as emoções perturbadoras, elas podem trazer muitas infelicidades para nós. Então, esses 3 venenos, eles podem potencializar a raiva, rancor, ódio, medo, né? Que é um padrão, mas ele pode potencializar, por exemplo, também orgulho, né? Que corresponde ao reino dos deuses. Né? De modo geral, dominados por orgulho, nós estruturamos uma configuração de identidade, ou seja, o javali aparecem as coisas que nós vamos fazer para sustentar esse quadro, e também aparecem os medos, as raivas, inevitável. Mas se nós não tivermos ancorados no orgulho, que corresponde ao reino dos deuses, a gente pode estar operando a partir do reino dos semideuses. Aí nós temos invejas, nós temos competição, nós temos choque com os outros, direto assim. Então, do mesmo modo, esse é um processo pelo qual a gente se define. Nós temos urgências e nós temos raivas, rancores e medos. É assim. Mas nós podemos estar operando por desejo e apego, como seres humanos comuns, fazendo esforços para atingir coisas, sentindo que o mundo, a configuração do mundo é que vai reger o nosso funcionamento. Então nós não temos poder sobre as coisas, assim nós ficamos arrumando elas e a gente vê que elas têm poder sobre nós. Se as coisas estiverem melhor, nós nos sentimos melhor. Se as coisas ao redor estiverem melhor, então nós estamos constantemente trabalhando para que as coisas se configurem de um certo jeito. Então esse é o reino humano, propriamente dito. Então, baseado nisso, nós também estruturamos a nossa identidade. Nós temos educamos nossos filhos, nos movemos e geramos uma conexão direta com o pombo, com o galo, e também temos medos, temos rancores, temos problemas assim. Então são seres humanos propriamente ditos.
Nós temos ainda os reinos que são considerados inferiores, onde o ponto central, por exemplo, o quarto reino, é a acomodação. É como se nós tivéssemos intrinsecamente uma preguiça, a gente quisesse parar. Assim. A gente sempre está procurando algum lugar para, enfim, poder parar. Não fazer nada. Né? Não sei se alguém já teve alguma coisa assim. E aí a pessoa ela quer essa inércia. Então isso é o centro dela. Aí ela trabalha para poder ter essa inércia. Ela também tem medos. Vai que chegue alguém que faça ela andar. Né? Problema. Então a pessoa tem medos, tem rancores também. Já vi gente que me fez trabalhar, que foi horrível. Aí nós temos o quinto reino, o reino dos seres famintos. Então é como se a pessoa tivesse, eu incluiria assim, as pessoas que não estão bem, sabe? É como se elas tivessem uma visão negativa do mundo, elas pensam que elas não têm condições de encontrar soluções para elas mesmas. Então as pessoas ficam à mercê, elas ficam procurando alguma coisa pronta em algum lugar, elas não encontram. Né? Então a vida delas vai piorando. Às vezes elas são capazes de fazer coisas muito difíceis, passar por muitos sacrifícios, muitas vergonhas, muitas dificuldades, para obter algum resultado, e aquele resultado é insuficiente, é problemático, a pessoa não consegue desatar a sua vida. Assim, né? E ela também tem esforços e ela também tem os sofrimentos correspondentes, assim, as raivas, os rancores, os ódios, os medos. Tem isso também. E tem os seres dos infernos, propriamente dito. Né? Eles também têm uma visão, é como se eles tivessem uma visão super pessimista do mundo, super hostil, é como se eles estivessem rodeados de inimigos. Como se tudo ao redor fosse muito hostil. Mas não é hostil conjunturalmente. É como se o mundo fosse assim. Entende? Então, outro dia eu ouvi uma das preciosidades, assim, a pessoa dizendo: não existe amigos, não existe amizade. Então isso corresponde ao reino dos infernos. Assim. Por exemplo, no reino dos deuses a pessoa diz o contrário. Não. Os outros agora eles estão contra mim, imagina. No fundo somos todos amigos, estamos todos no mesmo lugar. Aí a pessoa chega assim para o outro que está com uma cara feia, ele sorriu, o outro desarma ele. Pronto, agora vamos fazer isso, vamos para cá, vamos para lá, eu vou te ajudar nisso, tu me ajuda naquilo, agora vamos embora. E se resolve fácil, entende? As pessoas olham, não, deixa ele com uma cara horrível, isso a gente resolve fácil. Assim. Já as pessoas que estão no reino dos infernos, elas não olham assim, elas olham como é que são as pessoas. Se eles chegarem sorrindo, eles na verdade eles estão escondendo uma arma por trás. Você sorriu para eles, eles pá, é só piscar o olho, se desarmar que eles já atacam. É assim, é sempre assim. Não tem solução, é isso. E as mulheres são os piores ainda. Talvez não sou eu que estou dizendo, isso é essa ideologia. Esse é o reino dos infernos, com certeza. É muito interessante, né? Por exemplo, aí vem Sua Santidade Dalai Lama, ele está falando fora dos 6 reinos, ele está falando dentro da mandala da compaixão, né? Eu acho isso tão bonito de ver, assim, sabe? Esses vários mundos se interpenetram, eles dependem do nosso olhar. Aí vem Dalai Lama, que é uma emanação de Tiras, e ele vai dizer: o mundo é sustentado pela compaixão e pelo amor. Eu acho isso super lindo assim, né? Aí ele vai dizer: cada um foi colhido por um pai ou por uma mãe, ou por alguém que fez essa função, né? Isso foi uma ação, não é uma ação econômica. A economia não funciona nesse âmbito. É uma ação amorosa e compassiva. O mundo inteiro é sustentado assim. Não é sustentado pela economia. Os pais não estão fazendo contas quanto que estão gastando e quando que os filhos vão devolver aquilo. Eles não estão pensando: eu usei o tempo que eu poderia ganhar dinheiro e fazer coisas, eu usei para cuidar dos meus filhos. Quanto custa isso? No mínimo eles deveriam me devolver o que eu gastei em psicólogo e escola, e ortodontista, dentista, etc. No mínimo eles deveriam fazer isso.
Mas os pais não fazem essa conta, né? A alegria deles é justamente ajudar. Então, o Dalai Lama vai dizer, a nossa alegria é isso, nós vivemos desse modo, né? Essa compaixão é a base de tudo. Se a gente olha, por exemplo, tem um desastre natural, alguma coisa grave em alguma região, as ações todas são ações que não são regidas por processos econômicos. A gente está resgatando a pessoa está lá debaixo de uma coisa, diz, olha, eu estou gastando aqui por hora, meu custo é tanto aqui. Eu queria também uma cláusula, se eu conseguir tirar você, eu quero ganhar 50% mais. É assim. Então, ninguém ganha por gente resgatada. Não é assim. A gente vai ajudar as pessoas, né? Então, o nosso coração, ele opera desse modo, nós temos essa solidariedade, né? É estranho que o mundo se organize economicamente assim, e parece que aquilo é o mais importante. Porque, essencialmente, nós temos essa solidariedade, esse amor, isso dá sentido à nossa vida e as coisas funcionam melhor, né? Então, é como se essa regência econômica ela pertencesse ao reino dos seres famintos. Ela fosse alguma coisa assim, aflitiva, né? Mas quando a gente precisa, a gente sabe funcionar perfeitamente de outro modo. E o mundo, na verdade, ele é sustentado assim, né? Ele funciona desse modo. Assim. Mesmo as políticas econômicas de governo, de grandes organizações, etc., elas terminam quando tudo vai mal, como aconteceu em 2008, 2009, né? Aí quem é que vai pagar a conta? As pessoas. Como agora também. Quem é que vai pagar a conta? Nós vamos pagar a conta. É isso. Quem é que vai pagar? Nós. É interessante esse processo, né? Então surge um movimento, assim, as pessoas, enfim, elas são a base da força, né? As regras econômicas, elas funcionam até um certo ponto, depois não funcionam mais. Então a gente vai olhando esse processo, né? Na visão do Buda, quando nós estamos, por exemplo, fazendo ações a partir de orgulho, nós temos impulsos para ações que vão causar problema para nós e para os outros. Por exemplo, se diz que nós vamos fazer ações negativas, impulsionadas pelo orgulho, por exemplo, nós podemos fazer ações negativas com o corpo, com a fala e com a mente. Então, as ações negativas de corpo são matar, roubar e conduta sexual imprópria. As ações negativas de fala, elas são mentir, falar inutilmente, agredir os outros com palavras e criar discórdia entre as pessoas. Então, quando nós somos dominados por orgulho, pode ser que a gente vá fazer isso assim. A pessoa, por orgulho, ela pode vir a matar o outro. No mínimo, dentro de um processo sutil, assim. Que eu considero, naturalmente, tem um aspecto grosseiro, um aspecto sutil sempre, né? Então, o aspecto grosseiro é dar um tiro no outro. Agora, o aspecto sutil é cortar o outro da vida da gente, né? É como se a gente separasse o mundo, assim, tem um mundo que o outro habita e tem o nosso mundo. A gente não consegue isso, pelo menos a gente faz de conta que consegue, assim, a gente tenta, né? Esse é um ponto bem interessante, porque essas ações, elas sempre vão causar problemas para nós. Então, esse matar, mesmo matar sutil, que a gente não deu tiro em ninguém, não esfaqueou ninguém, mas mentalmente a gente se posiciona desse modo, o que acontece? A gente dá poder para aquela pessoa. Se a gente está num lugar e de repente aquela pessoa surge, nós estamos tortos. Assim. Ela faz surgir dentro de nós a aflição que a gente sente e dá respaldo, dá solidez a essa aflição. Então esse não é um caminho de felicidade. Aí o Buda vai dizer, o orgulho não é interessante, ele causa as ações aflitivas de corpo. Também se a pessoa fizer uma ação
de corpo no sentido sexual, a pessoa também pode ficar super aflita, né? Porque ela fica vulnerável. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito negativa aconteceu e a pessoa está vulnerável. Então tem muitos casos de pessoas que ficaram vulnerabilizadas por situações desse tipo. Assim. Então aquilo é um problema. Então, se a pessoa, por exemplo, ela passou por isso, é como se ela perdesse a sua tranquilidade. Né? Ela não tem uma tranquilidade, ela tem sempre alguma coisa que pode acontecer. Então a pessoa tem sonhos ruins, ela tem um sono perturbado, ela tem medos variados. Assim. Então as ações ligadas a corpo, elas produzem infelicidade. Agora as ações ligadas ao corpo, elas podem surgir por orgulho. Aí o Buda vai dizer, orgulho não serve, não é uma boa ideia. Aí as ações de fala, por exemplo, a pessoa, ela mente, né? Ela mentiu. Ela mentiu porque ela aspira a um certo tipo de resultado. Então ela tem uma fixação a um certo tipo de resultado. Quando a pessoa mentiu, ela, daquele instante em diante, ela tem medo que aquilo se rompa, né? Então ela tem uma aflição, ela instalou dentro dela uma aflição. Com certeza, se o outro fica sabendo a verdade, o problema se ampliou, né? Porque não só aquilo era o que o outro, a gente não queria que o outro soubesse, mas o outro ficou sabendo que a gente ainda assim mentiu. Ficou bem pior ainda. Ficou horrível. Então, essa ação também ela vai produzir sofrimento para nós. Se a gente cria intriga entre as pessoas, esse é um processo super problemático, né? Porque é muito comum que as pessoas conversem umas com as outras, né? Aí fala mal de alguém, o outro pega aquilo e vai lá para outra pessoa e pronto, já deu uma confusão assim. Imagino vocês como praticantes, nunca deve ter acontecido alguma coisa assim, né? Mas esse é um problema, assim, né? Esse é um problema, realmente. Então a pessoa, por orgulho, ela pode também criticar o outro e colocar o outro no lugar inferior, aí o outro termina sabendo. Então mentir, criar discórdia, né? Criar intrigas. Agredir com palavras, né? Se agrediu, começou o problema, assim, instantaneamente, porque a gente falou aquilo, a gente não tem mais como recolher. A gente poderia não ter falado. Muito mais fácil. Mas falou, está falado. Aí como é que nós vamos resolver isso? A gente vai depender da boa vontade do outro, vai depender do que o outro transforme a sua mente e olhe aquilo de uma forma mais elevada. Assim, a gente ficou na mão do outro. Né? Mas por inveja, por desejo e apego, por orgulho, nós podemos ser levados a essas ações todas, incluindo o mentir. Né? Então a gente vai olhando essas ações e o Buda vai listar 10 ações não virtuosas que causam problemas para nós. E vai dizer que as emoções perturbadoras associadas aos 6 reinos potencializam as ações não virtuosas que vão causar esses problemas, essas aflições. Como nós queremos a felicidade, queremos nos livrar do sofrimento, a gente poderia tentar começar a se livrar ou reduzir as emoções perturbadoras. Orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância, carência, raiva, rancor, ódio, medo. A gente reduzir as emoções perturbadoras, a gente tem uma boa chance de reduzir as ações não virtuosas e criar menos problemas para nós. Então isso seria a abordagem defensiva. Né? Existe uma abordagem proativa. Né? Se a gente, por exemplo, não está causando problemas, não está movido por ações não virtuosas, a gente estaria movido por quê, então? Então esse aspecto proativo, assim, encontrar alguma coisa boa que coloca no lugar dos obstáculos. Né?
Então, o melhor movimento, se a gente quiser começar assim de modo simples, a gente poderia começar com Metta Bhavana. A gente faz um treinamento com Metta Bhavana. Isso não precisa nem explicar muito, mas trabalha com Metta Bhavana. Ou seja, faz uma listinha de seres que a gente teria alguns impulsos assim, meio problemáticos. E a gente olha para esses seres e diz que essa pessoa seja feliz, que ela supere o sofrimento, contra as causas da felicidade, supere as causas do sofrimento. Assim, né? De modo geral, as pessoas não budistas acham os budistas um pouco estranhos. Porque a outra pessoa aprontou, fez não sei quantas ações não virtuosas. Agora a gente ainda vai dizer que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento. Vamos nos respeitar, né? A gente vai querer que o outro se rebente. Assim, né? E qualquer pessoa saudável que tenha uma psique equilibrada vai querer uma coisa dessa. Né? Aí os budistas não. Os budistas dizem, não, que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento, enquanto as causas da felicidade superem as causas do sofrimento. Está tudo errado, né? O Buda, ó. Mas de fato, por exemplo, se vocês conseguem olhar para as pessoas que estão fazendo ações não virtuosas ou que fizeram ações não virtuosas e entender como é que aquilo começa na mente deles, que eles estão presos em bolhas de realidade, estão fixados em identidades, estão à mercê dos três animais. Então a gente diz que eles sejam felizes. Ser feliz significa assim, se livre do javali, se livre da cobra, se livre do galo. Se livre disso, se livre das negatividades. Supere as causas do sofrimento. Supere o sofrimento às causas do sofrimento. Encontre a felicidade às causas da felicidade. Encontre os aspectos de lucidez. É o melhor que a gente pode pedir para alguém. E para nós isso se reflete super bem, porque se a outra pessoa abandonar as causas do sofrimento e se livrar do sofrimento, a pessoa se livra da ignorância, se livra de todos os referenciais que fazem ela fazer as ações negativas conosco mesmo. E se a gente aspira que ela seja feliz, se ela é feliz, ela é lúcida. Isso é a felicidade. Né? Aí a nossa relação vai melhorar, com certeza. Então a gente não quer punir nem destruir o outro, a gente quer que o outro fique do bem, assim, que aquilo funcione. Então essa é uma boa coisa. Quando a gente começa a praticar Metta Bhavana, isso é uma forma de meditação. Né? O Buda explicou isso. Assim. O Metta Bhavana nos ajuda nesses casos mais difíceis, assim, as pessoas que a gente tem dificuldade. Mas depois a gente descobre que com as pessoas que a gente não tem dificuldade, a gente também não tem um olhar muito puro com eles. Por exemplo, nas relações de casal, eu acho super importante que as pessoas digam também, pratiquem Metta Bhavana com o marido, com a esposa, com a sogra, com a mãe, com todo mundo, assim, né? E com os filhos também, né? Porque parece óbvio, né? A pessoa tem um namorado, uma namorada, de que ele seja feliz, que encontre as causas da felicidade, supere o sofrimento, as causas do sofrimento. Não, mas seria exatamente assim, né? Que a pessoa encontra as causas da felicidade, no caso eu. Assim, né? E a felicidade ele já encontrou. Que ele não vai encontrar felicidade por aí, nem causa de felicidade em nenhum outro lugar. Assim. Vamos simplificar isso. Assim, né? A pessoa ela faz Metta Bhavana, mas um pouco estranha. Assim. É um pouco interessante. Assim, né? E as relações de casal, às vezes, elas são assim, elas são super estreitas, né? Elas vão se estreitando. Assim. Aquilo dá problema, com certeza. Não sei se vocês já viram assim, sofrimento por causa de relações. Acontece. A gente vai olhar, a pessoa nunca disse para o outro que seja feliz, que enquanto as causas da felicidade, supere o sofrimento, as causas do sofrimento. A pessoa nunca teve coragem de dizer isso. A pessoa tem uma relação estranha, que é uma relação onde a pessoa coloca no outro a cobrança de que o outro consiga arrumar o mundo de tal modo que a pessoa seja feliz naquele mundo que o outro arrumou. Se o outro não conseguiu arrumar o mundo de um jeito adequado,
no mínimo que arrume a casa, faça comida, né? Isso é o mínimo do mínimo, assim, né? A gente começa a cobrar alguma coisa do outro, né? É muito interessante. Fica uma relação instrumental, né? O outro é instrumento da minha felicidade. Assim. Se eu não estou bem, o instrumento da minha felicidade não está funcionando muito bem, assim, né? Então, aí é um problema para as relações. Os filhos também, né? A gente tem que ter um super cuidado. Então a gente se experimenta assim de dizer que ele seja feliz, que encontre as causas da felicidade, supere o sofrimento e as causas do sofrimento. Né? Isso é interessante de ver. Assim, né? A gente diz isso só para descobrir que a gente tem já o script completo do que a gente quer que o outro faça. Né? Deveria estudar isso, conseguir aquilo, ia comprar isso, fazer aquilo. A gente tem um script todo pronto. A gente não quer que o outro seja feliz, propriamente feliz. A gente quer que ele, enfim, seja um feliz sério, direito. Assim, né? Então, esse é um ponto interessante. A gente tem umas cobranças. Essas cobranças elas vão causar problema para nós e para o outro também. É matemático. Assim, né? Mas vocês experimentem assim, quando os filhos estão dormindo, o marido está dormindo, a esposa está dormindo. Seja feliz, supere o sofrimento. Essa é uma ideia nova para mim. É que não é muito fácil dizer isso, assim, sabe? Porque quando ele diz que ele seja feliz, o outro ganha uma liberdade, não? Mas a gente não está dando liberdade. Nós estamos fixados mais ou menos nos resultados. Seja feliz, porém, de um certo jeito, assim, né? Então a gente tem essa cobrança, assim, né? E esse aspecto fixado, ele é fonte de infelicidade. Porque não sei se vocês já perceberam, as coisas andam do jeito que tem que andar, assim, ou não sei se é o jeito que tem que andar, mas elas andam. As coisas andam. Ou desandam. Então a gente vai amarrando, aquilo vai se desamarrando. Né? É muito interessante isso. Né? E quem quiser controlar os filhos também, se conseguiu controlar, pronto, deu um maior problema. Né? Porque, assim, as pessoas, elas são do mundo, elas têm a mente delas. Né? O máximo que a gente pode fazer é ajudar eles a andar. Né? Mas se a gente quiser controlar, botar aquilo num certo jeito, se a gente consegue, é o pior, né? Então, Metta Bhavana seria o início disso. Metta Bhavana nos testa, né? A gente vai avaliando se a gente tem essa capacidade de dizer isso para as pessoas, que elas sejam felizes, superem o sofrimento, contra as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. Né? A gente tem esse desafio. Assim, né? As pessoas que causaram mal para nós, né? Que causaram tensões, dificuldades, a gente diria que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento, enquanto as causas da felicidade supere as causas do sofrimento. É o único jeito de resolver. Quando nós estamos morrendo, a gente precisa de uma listinha urgente. Assim. Bom, agora sim, eu vou perdoar todas elas. Me cobraram pensão, me fiz botar na justiça, me fizeram isso. Eu falei, tudo bem, que sejam felizes. Mas, assim, vamos lá, vamos resolver isso. Assim, né? A gente também causou obstáculos para várias pessoas. Espero que o outro me perdoe, né? Agora está terminando o jogo, já vou indo, né? Então agora eu posso ver aqui, sim, enfim, foi uma coisa passageira, não tinha essa importância toda. Aquilo passou, a gente perdoa todo mundo, se sente perdoado, e aí pode ir. Então, Metta Bhavana é super importante. Né? É uma base, desarma as fontes de infelicidade que estão estampadas, né? Estão estruturadas. Essas fontes de infelicidade, num aspecto grosseiro, elas surgem como pessoas, situações, etc. Né? Mas não são nem as pessoas, não as situações. Num aspecto sutil, as pessoas e situações surgem a partir de sensibilidades internas. Né? Então, na verdade, mesmo que eu aponte fora e dê nomes e aponte situações e fotografe situações, aquilo não é isso. É o que acontece dentro de nós que dá surgimento àquela aparência com aquele conteúdo de energia e de emoção. Então, o aspecto central é esse. E quando nós praticamos Metta Bhavana, nós alteramos o aspecto central, que é o aspecto interno. Nós
vamos alterando, nós vamos limpando esse nosso coração. Aí melhora tudo, né? Esse é o processo. Assim. Mas enquanto eu estou descrevendo isso, eu estou tratando de como que a gente se move em meio ao mundo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente diz que a gente deveria fazer uma coisa e não outra, nós já estamos falando de meditação. Meditação é esse processo no qual a mente ela vai ficando dócil. Nós somos capazes de direcionar a mente. Somos capazes de direcionar a energia. Então esse é um processo. Às vezes, na maior parte dos casos, né, isso que eu estou descrevendo aqui é mais difícil do que meditar formalmente. Meditar formalmente é muito mais fácil. Porque, em princípio, a gente vai para uma sala tranquila, com gente do bem ao redor, todos do bem. Aí todo o pessoal senta em silêncio. O aspecto grosseiro qual é? O corpo parado. Né? Aí tem um aspecto sutil. O aspecto sutil é o aspecto central. O aspecto sutil ele rege não só os conteúdos internos, mas a gente descobre que os conteúdos internos eles ganham importância e ganham existência a partir do movimento da energia. Então eu sempre aconselho assim, que quando a gente começa a meditar, a gente desenvolva o foco na energia e não propriamente, necessariamente em alguma coisa externa, algum objeto. Mas se a gente consegue desenvolver o foco interno, é melhor. Se a gente não conseguir desenvolver o foco interno, inevitavelmente nós vamos trabalhar com foco interno sabendo ou não. Porque, por exemplo, ninguém consegue ficar parado sem manter energia. Né? Pense. Quando a pessoa senta para meditar, pessoal, não acontece nada. Se acontecer alguma coisa é porque não está dando certo. Por exemplo, a gente senta, começa a aparecer pensamentos e planejamentos e visões, é porque a meditação se foi, entende? Então, quanto mais simples, mais claro, mais estável e sem conteúdo, melhor. Mas vocês vejam, como é que a gente vai dizer que uma coisa é maçante, é sonolenta, é desinteressante? É algo cujo conteúdo não produz brilho. Então a gente senta de frente a uma parede. Vocês já viram alguma coisa mais chata? Aquilo, acho que todas as mães um dia mandaram os filhos para trás de algum lugar olhar para a parede. Aquilo era... Tinha aquela vontade de matar a mãe. Agora a gente cresce e senta de frente à parede. Assim. O que eu fiz dessa vez? Assim. E ainda com as pernas amarradas. Pá. Mas aí vamos supor que a gente está do bem, assim. Né? A gente está do bem, mas começa a dar um sono. Não acontece nada. Será que vai acontecer alguma coisa? Nada. Aí no outro dia a gente veio meditar. Hoje vai aparecer. Nada. Aí eu lá, nada. A gente pergunta para o outro, você já aconteceu alguma coisa? Você, não, nada. E você vem aqui assim e não acontece nada e tudo bem? Pois é, a meditação é isso. Não é para acontecer nada. Profundo isso. É super profundo, né? Eu pensei que a meditação servia para alguma coisa, mas eu acho que ela não serve para nada, né? Não acontece nada, não serve para nada. É isso. Profundo, né? Mas aí nós estamos assim, meditando. Né? É natural, pessoal, que com
o estresse da vida, assim, quando a gente para, né, que vem uma sonolência. Não sei se alguém já teve sonolência na meditação. E às vezes as pessoas descobrem que tem uma energia que vem. A pessoa está assim. Tem uma energia. Aquilo é parecido com incorporação, assim. Ai, que susto. Só ficar firme, começa a dar uma dor nas costas. Mas no meio disso, o que acontece? A gente vai descobrir uma coisa super importante, que a gente pode manifestar energia sem ter razão. Porque a gente está sempre movimentando a nossa energia em função de alguma coisa. Você imaginou agora? Nós vamos movimentar a energia sem nenhuma razão. É isso. Nós vamos começar a nos liberar do mecanismo do samsara. O samsara nos arrasta desse modo. Alguma coisa aparece, surge energia, a gente segue. Então a gente vai sempre aonde a energia vai aparecendo. Aí o samsara nos leva para todo lado. Então quando os meninos chegam assim, 9, 10 anos, tem que meditar. Quando passam as meninas, eles... Aí começa o problema. Eles vão, agora medita. Aí passam as meninas, nem mexe o olho. Aí sim, os meninos estão a salvo. Senão passar o resto da vida correndo atrás. Olhar de guerreiro indômito, cabelos ao vento, poderoso. Então, vamos gerar capacidade de movimentar a própria energia, de modo autônomo. Aí quando vocês estiverem melhor, podem treinar no shopping, caminhando. Se não estiverem muito fortes, deixa a carteira em casa. Ou no supermercado, né? A pessoa entra lá para comprar palitos, sai com não sei quantas bolsas, assim, e sempre descobre muita coisa para comprar. A pessoa caminha por um lugar que foi feito para perturbar. Tem profissionais de perturbação montando as vitrines. Eles montam aquilo para aquilo, a vitrine quase salta em cima da pessoa. Às vezes não é vitrine, mas é o vendedor, né? Aí nós... Não pode falhar no aspecto grosseiro, que seria comprar, nem no aspecto sutil, que seria alterar o batimento cardíaco diante de sapatos e bolsas, ou seja, que for, assim, ou notebooks, celulares. Então, o primeiro resultado da meditação é uma redução dos gastos econômicos com a sobra de dinheiro. Naturalmente, até mesmo porque meditar não gasta nada, né? Mas esse processo de nós gerarmos essa familiaridade com a estabilidade da energia vai nos permitir depois focar as regiões de problemas. Nós geramos estabilidade, agora nós podemos olhar para as regiões de problema, as regiões já não nos afetam tanto. Se elas nos afetarem, a gente já sabe como fazer. Se equilibra de novo. A gente é capaz de olhar dentro das regiões
de aflição. Então essa é a grande vantagem de shamatha. Nós treinamos isso. Seja o que for que vocês tiverem que fazer, vocês ganham foco. A gente tem que fazer uma coisa, foca aquilo, movimenta a energia ali dentro e faz. Entre as coisas assim, aparentemente repetitivas, infindáveis, são as tarefas domésticas. Né? Eu acho que as tarefas domésticas são excelentes para treinar a pessoa. Assim. Então, limpar a casa, né? Varrer, lavar a louça, secar a louça, guardar a louça, lavar o pano de secar a louça, estender aquilo, guardar, arrumar tudo. Aí vocês podem ter certeza, no dia seguinte, de novo. No outro dia, de novo. E aí, no quarto dia, de novo. No quinto também. Não tem fim. É assim. Aquilo segue. Não melhora, talvez piore um pouco. Mas melhorar não melhora, né? Sempre a mesma coisa. Agora, o que acontece ali? Se a gente coloca energia, aquilo funciona, né? Aquilo funciona. Então, quando a gente estabiliza a energia, as tarefas desse tipo, elas perdem, elas deixam de ser um problema. A gente se move, né? Se vocês estão correndo numa esteira, vocês não precisam botar a televisão ali para ver aquilo. Você só equilibra a energia. Não está acontecendo nada, né? Está literalmente correndo na esteira, não sai do lugar, né? Vocês mantêm energia. Só manter energia é um excelente exercício. Aí nós estamos treinando como que a gente pode se mover em meio ao mundo sem ser arrastado pelas coisas. Estamos treinando isso. Mais adiante, dentro do processo de treinamento, a gente vai começar a contemplar as estruturas internas. Numa outra etapa ainda, a gente começa a olhar as aparências como espelhos especiais que refletem estruturas internas. Por exemplo, tem pessoas que podem nos perturbar, a gente se sente perturbado. Mas uma pessoa ao nosso lado, olhando para aquela mesma pessoa, não se sente perturbada. A gente começa a reconhecer isso. Não é que o outro seja assim. Nós temos um tipo de aflição que é refletida pela aparência do outro. Então surge essa noção assim da coemergência. Aquilo que a gente vê diante de nós coemerge com características internas. Aí vem a sabedoria do espelho. As aparências são espelhos especiais que refletem conteúdos internos. Aí nós descobrimos que esses conteúdos internos, eles não são fixos, mas eles têm uma duração razoável. E assim, esses conteúdos internos, porque eles têm uma duração, por vezes eles nos enganam. E a gente diz, eu sou assim. A gente começa a descrever esses conteúdos internos e começa a apontar isso como sendo o aspecto mais profundo em nós. Mas esses conteúdos internos, eles não são nós mesmos. Eles parecem que são por um tempo. Depois a gente muda e hoje a gente pode lembrar que no passado nós tínhamos certas aflições ou certos referenciais, certas coisas que hoje a gente não tem mais. Aquilo passou. Mas naquela época a gente se sentia vivendo, a gente se descrevia a partir daquilo. Mas aquilo passou. A gente não estava preso àquilo. Mas se vocês olharem esses conteúdos internos rígidos, que a gente tem a sensação de que é aquilo, isso é a base do javali. Base da descrição do javali. Dos 3 animais, né? Isso também é a base, sendo a base do javali, é a base do galo, ou do pombo, que nos mantém em atividade. Aí quando nós mudamos esses componentes, o javali muda, aí o galo muda. De uma hora para outra, aquilo muda. Aí mudam as raivas também, os medos, as aflições mudam. Mas tem outros conteúdos agora.
Mas baseados no javali, no galo e na cobra, nós vamos manifestar os 6 reinos. Vamos manifestar as múltiplas identidades que vão causar os problemas. Então a meditação está diretamente ligada à vida cotidiana. Quando nós vemos a meditação separada da vida cotidiana, significa que nós estamos dando uma ênfase no aspecto de estabilidade apenas. O próprio Buda ele diz, quando a pessoa avança na meditação formal, parada, ainda assim o desafio da pessoa é quando a meditação termina e a pessoa volta para o mundo. Ali é que ela vai ver se a meditação efetivamente fez a sua função. Se quando nós olhamos para o mundo então agora ele está agindo, nós vemos o mundo diferente e vemos a atuação dele sobre nós diferente, porque dentro mudou. Aquele espelho agora está refletindo outras coisas, outros conteúdos. Então nós tivemos uma mudança interna de fato. Assim. Então, quando a gente entende que as ações negativas baseadas pelas emoções perturbadoras, elas trazem aflições para nós, trazem infelicidade. Nós aspiramos à felicidade, a gente vai entender que a gente deveria agir de uma forma favorável a esse objetivo da felicidade. Né? Então, essa forma, esse modo favorável, ele começa com a compreensão de Metabhavana, mas ele pode se tornar mais complexo. Né? Por outro lado, se a gente não tiver alguma capacidade de meditar, de estabilizar, de direcionar a energia, é como se não adiantasse a gente ouvir o que a gente deveria fazer. A gente não é capaz de fazer isso. Cada vez nós vamos ser arrastados por esses impulsos kármicos, a nossa energia vai se movimentar e a gente vai seguir aquilo de sempre. Então, alguns mestres eles dizem que sem a meditação é praticamente inútil qualquer tentativa de melhorar de fato. Porque só a meditação é que vai nos ajudar a recuperar essa posição de nós podermos dirigir o que a gente vai fazer. Caso contrário, a gente pode até ouvir sobre aquilo, pensar sobre aquilo, pensar que seria melhor isso ou aquilo, mas a gente não vai conseguir fazer. Porque quando as aparências surgem, elas movimentam a energia e nos arrastam. É assim. É muito difícil. O caminho budista é complexo. Aí nós seguimos, por exemplo, pela meditação, a gente pode pensar, bom, agora está tudo resolvido, eu estou meditando, assim, está tudo super bem. Né? A pessoa agora, ela também pode estar gerando um javali de meditante, né? Aí um sintoma disso, a pessoa começa a se sentir importante. De repente não olha direito para os filhos, não olha direito para a esposa, não olha direito para o trabalho, não olha direito para mais nada. A pessoa, em vez de ganhar flexibilidade, ela está ganhando rigidez numa outra configuração. Está ganhando algum nível de insensibilidade também. Ela está gerando uma outra estrutura. Assim, é fácil a gente também embarcar. Então, é importante a gente entender que, à medida que a gente pratica a meditação, a gente deveria gerar, paralelamente a isso, gerar bodhicitta. Bodhicitta é uma apreciação pelos outros seres também. Uma compreensão de como que os outros estão vivendo, as dificuldades que eles estão vivendo. Então a gente olha para eles e vê as dificuldades deles. E nós não somos insensíveis a eles. Nós temos esse interesse por eles. Aí quando brota esse interesse, brota um brilho no nosso olho. Então esse brilho, ele vai impulsionar nossas ações em direções favoráveis em meio ao mundo. Assim, então é muito importante o bodhicitta. A gente, por exemplo, encontra lugares onde as pessoas estão fazendo muitas ações negativas.
A gente não tem raiva das pessoas. Isso seria o pensamento dos infernos, a raiva, né? Mas a gente olha para eles, vê que eles agindo desse modo, eles vão colher muitos sofrimentos. A gente se dá conta disso. Aí nós aspiramos que as pessoas se livrem daquilo. Em vez de aspirar que elas afundem no sofrimento, a gente aspira que elas se livrem do sofrimento, de fato. Só que quando a gente diz isso, a gente aspira isso, a energia aparece em nós também. Então esse é um ponto muito interessante, né? Isso dentro do budismo Vajrayana vai parecer que a gente foi tocado por algo externo. É como se surgisse uma deidade, a gente tivesse as bênçãos de uma deidade da compaixão. Então a gente diz, eu não tinha essa compaixão no coração, mas agora ela aparece. Não sei como. Então é como se houvesse uma coisa milagrosa, né? Agora a gente tem essa compaixão, a gente tinha raiva pelas pessoas, agora a gente tem compaixão por eles. Aí nós temos também, espantosamente, a gente tem amor pelas pessoas. A gente pode olhar por eles e ver que eles têm qualidades. Mesmo as pessoas que estão com problemas, estão fazendo as coisas erradas, elas têm qualidades. Quando vocês olham pessoas fazendo coisas erradas, de modo geral a gente não se sente bem. Agora olhem e vejam qualidades dentro das pessoas que estão fazendo coisas erradas. E elas têm qualidades. Aí quando a gente vê as qualidades, a gente se alegra. Essa alegria já é o sintoma dessa qualidade, que é amor, que é a qualidade de ver qualidades no outro. Aí quando aparece isso, esse olho é super importante para maridos, esposas, filhos, para todo mundo, né? Precisa olhar. Mesmo as sogras têm em algum lugar alguma qualidade. A gente pode não ver assim, mas tem, com certeza. A gente olha, tá lá aquelas qualidades. Aí quando a gente vê as qualidades, agora nós somos capazes de estabelecer contato com o outro através das qualidades que estão dentro do outro, e não através dos problemas que a gente estava olhando. Aí as relações se arrumam. Porque alô. Então as coisas se arrumam porque a gente vai se relacionar com as qualidades positivas que o outro tem. E aí vocês vão ver, tem pessoas que têm uma série de dificuldades, mas elas têm qualidades positivas. Quando a gente se relaciona com aquelas qualidades positivas, a gente não precisa deixar de ver as outras qualidades negativas, as coisas difíceis, mas aquilo não nos afeta. A gente aspira que o outro se livre daquilo, a gente tem paciência para esperar que aquilo termine. E a gente sabe que quando a gente vai estabelecendo relações a partir de coisas positivas, aquelas outras características elas vão diminuindo de intensidade, elas vão desaparecendo progressivamente. Esse desaparecendo é assim, 10 anos. Assim, aquilo não é muito rápido, mas tudo bem. Agora a gente está se relacionando a partir das coisas positivas, aquilo vai indo, né? E o outro, às vezes, ele vê aquilo, ele vê que aquilo é uma dificuldade. Ele, no final do 3º ou 4º ano, a pessoa já se deu conta, não, isso não é interessante, eu queria me livrar disso. Ela pede, como é que eu faço para me livrar? Mas não é fácil. Vocês olhem também para vocês mesmos e vejam como é difícil mudar esses padrões, né? Mas a gente muda, a gente vai mudando. Aí passa um tempo, aí a pessoa, ela é outra pessoa, ela se descreve outra pessoa, ela se reconhece como uma outra pessoa, assim. Ela vê que as coisas mudaram, né? Então isso é maravilhoso, assim. Então essa prática, por exemplo, de meditação em silêncio, né? Com energia estabilizada, pois metabhavana, olhando para as pessoas todas e mudando o jeito. Aí bodhicitta, aí a pessoa olha para os outros e vê os obstáculos dos outros, mas não se perturba. Vê as qualidades positivas e vê como que ela vai fazer para ajudar os outros a partir
dessas qualidades positivas, como é que ela vai estabelecer as relações com os outros, né? Assim, então a vida da pessoa melhora muito. O mundo que a gente vive, ele depende do conteúdo interno que a gente coloca na visão. Então, melhor a gente colocar os melhores conteúdos e estabelecer relações a partir dos melhores conteúdos. Os outros respondem dentro dos conteúdos melhores. Os outros não são pessoas fixas. Eles não são seres. E os objetos também não são coisas fixas, finais. Depende de como que nós vamos olhar. Então a gente estabelece olhares positivos e aquelas coisas acontecem, né? Por exemplo, vem outras pessoas que têm outras experiências. Elas olham os aspectos negativos e jogam pedra. Aí elas vão descrever aquilo como um mundo horrível, que as pessoas são muito hostis. E a pessoa, quando recebe pedradas, muitas vezes ela vai responder desse modo. Se não for um bodhisattva, ele vai responder também de forma agressiva. Aí tem duas descrições. Uma pessoa vem e estabelece relações de um tipo, aí vem o outro e estabelece relações de outro tipo. Cada um vai descrever a situação como completamente diferente. E os dois têm razão. Então esse é um aspecto extraordinário, assim, muito profundo, esses meios hábeis, né? Isso vem da compreensão da vacuidade. A vacuidade é a compreensão da coemergência. As coisas não são fixas. Elas se estabelecem e passam a existir a partir da forma como as relações se organizam, né? Então nós temos esse poder, a gente pode fazer esse movimento assim, unilateralmente também, né? Vocês podem, por exemplo, passar por situações muito difíceis, como doenças, a morte, envelhecimento, as coisas inevitáveis, assim, né? A gente vai passar por isso. Mas a gente vai passando por isso, mas a gente não precisa passar olhando essas coisas como coisas negativas. A gente pode, por exemplo, a morte, né? A pessoa vive 80 anos, aí vai morrer. Imagina, ela esperou 80 anos para ter aquela experiência. Uma experiência super preciosa, né? Assim. Aí vem alguém que vai morrer aos 50, né? Você teve sorte, eu só vou ter que esperar mais 30 anos para poder morrer. Você já tem essa experiência agora super profunda, não pode atingir iluminação assim, na morte agora. Você vai ultrapassar a visão condicionada comum do mundo. Assim. A gente passa uma vez por vida, exceto em Guantánamo. Não, eles morrem várias vezes, são ressuscitados, morrem de novo. Assim, né? Mas é uma coisa excepcional, né? Coisa para islâmicos. Assim, né? Agora, aqui, assim, de modo geral, a gente morre uma vez só. Às vezes também está no hospital, né? É reanimado, morre, é reanimado. O Sogyal Rinpoche que disse que no Ocidente se faz essa coisa horrível, assim, né? A pessoa morre e é ressuscitada para morrer de novo, e ressuscita. Aí fica assim, a pessoa morre várias vezes, né? Os tibetanos sempre morriam uma vez só. Aquilo era considerado uma vantagem, morreu, né? Mas a maior parte das pessoas, a imensa maioria, morre uma vez só, né? A pessoa espera esse tempão e morre. Então a morte é assim, a pessoa está ali, pá, vai ser hoje. Pá, será que é um pretão que vem assim, na escuridão? O que vai dar? Pá, todo mundo fala disso. Lá vou eu. Então é alguma coisa, é uma super aventura, né? Isso é muito mais que se jogar o trapiche numa piscina, assim. Então, já imaginou quando a gente se joga de um lugar alto assim no mar, né? Aquilo dá um frio, assim, né? Para a morte é mais do que isso, pessoal. Já pensou? Ela é mais do que montanha-russa. Então, na visão tibetana, a morte é um momento super importante, né? A gente pode olhar com esse olho, né? Essa coisa especial. Os tibetanos, eles
Não vou dizer que passo a vida inteira pensando na morte, né? Mas é um pouco isso. Assim. Quando a pessoa está perdendo tempo, ele diz, você vai morrer, e aí eu quero ver como é que você vai passar por lá. E quando a pessoa está treinando a meditação, eles vão dizer, bom, você agora está treinando. Eu quero ver você manter essa lucidez na hora da morte. É sempre assim, na hora da morte eu quero ver. Agora você está com essa estabilidade, conseguiu, parece que está tudo claro. Eu quero ver na hora da morte. Então tem esse ponto, né? Quando então tudo se perturba, como é que a gente vai fazer? Então, os tibetanos gostam desse tema, né? Aí eu estou aqui falando disso só para explicar que até a morte a gente pode transformar numa coisa extraordinária. Né? Em princípio a gente podia dizer que é o pior momento, mas é um momento extraordinário. Então a gente pode transformar isso. Né? Demissão de emprego é uma boa coisa. Eu acho. A pessoa empregada vendeu a vida, agora desempregada, a pessoa recuperou a vida. Né? Eu acho que o patrão chega lá e diz, olha, tem uma boa notícia para você, vou lhe devolver sua vida. Já imaginou, você estava aqui condenado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, aqui está aqui a sua vida de volta. Pá, que maravilha, minha vida inteirinha. E o salário? O salário não. É só a vida, agora você dá um jeito aí. É assim, né? O salário você dá um jeito, né? Afinal, isso não é problema. Agora a sua vida você tem ela na mão, assim. Agora você pode vivê-la perigosamente, como quiser. É assim. É uma boa coisa. A pessoa está empregada, aquilo está tudo encaixotado assim. Agora a pessoa está desempregada, infinitas possibilidades. Vou para o Hawaii, instrutor de surf no Hawaii. É isso. Eu acho que não tem ninguém lá. Terapeuta em Alto Paraíso. Se mata. Ou fundar uma ONG em Alto Paraíso. Esse é o lugar que tem mais ONGs aqui. Tem mais ONG em Alto Paraíso do que em Brasília. É assim, bonito, né? Então você guia nas trilhas e nas cachoeiras. A vida não é muito fácil. Mas aí tem esse aspecto, né? Qualquer situação a gente pode transformar numa coisa positiva, com certeza. Então eu vou deixar um tempo assim para vocês. Talvez tenha alguma pergunta, né? Pode abrir o microfone aqui. É para na gravação sair, então é importante a pessoa fazer no microfone, por favor. Beleza. Oi, Lama, tudo bom? Tudo bom. Então, eu gostaria de entender, assim, mais ou menos, do tibetano, né?
a busca do budismo, qual que é, na verdade, assim, é alcançar a iluminação, se tornar um bodhisattva, através de se tornar um bodhisattva você alcança a iluminação? Só um pouquinho assim, para eu entender um pouquinho melhor, se puder me explicar. Obrigado. Então, na perspectiva do Buda, a gente busca iluminação. E essa linguagem assim, da felicidade, ela até pode funcionar, sabe? Mas a própria sensação de felicidade, ela vai mudar. A gente pode até guardar essas palavras, né? A gente vai chamar de ter felicidade relativa a felicidade absoluta. Então a iluminação, ela corresponde à felicidade absoluta. Mas a felicidade absoluta, ela não tem uma cara eufórica. Não tem esse sentido eufórico que a felicidade sugere, né? Ela não é isso. Mas essencialmente não existe felicidade maior do que a lucidez diante das coisas. Esse é um ponto. Agora, esse é o aspecto sutil, né? No aspecto grosseiro, digamos, a iluminação, ela não se reflete diretamente sobre a manifestação física da pessoa. Então, o próprio Buda, o corpo dele, ainda que tivesse as marcas da iluminação, ele dizia que as marcas, elas não eram um atestado verdadeiro da iluminação. Porque até quem visse as marcas e dissesse, esse é um Buda, a pessoa estaria se enganando. Porque um Buda, ele não pode ser visto desse modo. Agora, o aspecto secreto é o aspecto mais profundo. O aspecto secreto da iluminação, ele está ligado ao reconhecimento daquilo que não nasce e não morre. Então, num certo sentido, isso significa que a pessoa tem a morte do aspecto relativo. O aspecto relativo, ele vai desaparecer. O aspecto relativo, de modo geral, é a base para o nosso reconhecimento. A gente se referencia às emoções, às perturbações, os impulsos, qualidades, etc. Todos esses aspectos relativos, eles são um referencial transitório. Então é como se a gente tivesse uma morte de fato, assim, né? Quando a pessoa morre, num sentido, num aspecto comum, as mortes que todo mundo tem são mortes incompletas, porque a pessoa segue com aspectos relativos e com fixações. Então a iluminação, ela pressupõe o desaparecimento dessas fixações. Assim. Então seria como se você vai passando por vidas e vidas, praticando e aprimorando a sua consciência, a sua lucidez, até você chegar no momento em que você vai ter a morte derradeira, que seria a sua iluminação? Pode-se dizer isso. Tá, muito obrigado. Isso não tem um limite de idade para... Obrigada, querido. Lama, tô com um assunto de ordem prática, assim. Uhum. Uma amiga minha chegou essa semana e falou assim, Sá, me fizeram magia negra. E lá na igreja me falaram isso, eu queria que você resolvesse pra mim. Daí eu falei, bom, né? Como budista, né? É assim. Tu diz isso pra ela.
Paragate para Sangadepa de Sorrar, né? Foi o Guru Rinpoche em pessoa que falou, né? Mas foi sério, assim. Daí eu falei pra ela, não, Lama Santa tem que estar aí na sexta-feira, tu vem aí. Sim, resolvemos isso. Pois é, mas ela queria uma solução prática, ela realmente estava sofrendo com essa situação, né, que falaram na igreja para ela. E eu não sei qual foi a expectativa dela de que eu pudesse resolver como budista essa história, né? De desfazer. Ela queria que eu desfizesse o trabalho. Daí eu falei para ela, não, a gente como budista não recebe treinamento para desfazer magia negra, assim, pelo menos eu nunca vi isso, né? Mas assim, eu achei que ela não ficou satisfeita. Eu tentei explicar que a gente vê com uma não separatividade a questão dos demônios e tal, né? Que a gente não vê isso dessa forma. Mas ela ficou assim ainda pensativa, não conseguia dar uma resposta apropriada para ela ainda a esse respeito. Daí, por fim eu falei, não, fala com o pessoal da tua igreja e pede indicação para eles, de verdade, assim, né? Já que ela já segue essa religião. Achei melhor não entrar na questão, mas eu não sei se eu dei a melhor resposta para ela ainda. Tchau, como é que Bruno, essa é uma coisa simples, Bom, é que eu não estou com. Ela não está aqui na frente, né? Mas vamos pensar assim. Se a pessoa diz isso, ela está dentro de um universo onde isso é possível, né? Então, esse universo, quando a pessoa diz para ela, você está sob efeito de magia negra, ela fica. Essas palavras refletem um conteúdo que ela tem dentro. Se ela não tiver esse conteúdo, ela não se perturba. Mas ela tem esse conteúdo. Então, eu olharia esse processo. Aí eu perguntaria, você já fez magia negra alguma vez? Você já encomendou isso? Então, é muito comum a pessoa, dentro desse âmbito, ela é assim, ela joga uma magia, o outro joga uma para cá, e vai uma para cá e vai uma para lá. É assim. Então, quando a pessoa está dentro disso, ela também, às vezes ela está esperando assim que tu ajude ela a fazer uma coisa mais poderosa e aí tu joga aquilo, né? E aí tu poderia dizer, olha, tu vai lá e diz para o outro, e tu repete inicialmente 100.000 vezes. Tu repete Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Mas a pessoa vai olhar isso também de um jeito assim, né? Na verdade, nós tínhamos que quebrar esse aspecto. Então, a pessoa, por exemplo, ela está olhando agora um agente da magia negra. Ela está olhando alguém que fez essa magia negra contra ela. Ela está acreditando nisso. Ela pode ter dúvida, mas ela pensa, se a pessoa não fez, poderia ter feito. E se poderia ter feito agora, talvez tenha feito no passado. Talvez vou fazer no futuro. Então eu estou vulnerável. Então ela se sente vulnerável a isso. Então quando ela se sente vulnerável, a pessoa agora pode olhar vulnerável a quem? Então ela olha agora o outro. Quando ela começa a olhar o outro, que o outro está fazendo ações negativas para ela vê, agora começa a analisar essa situação. Então ela vê que a outra pessoa não está bem. Aí nós começamos a olhar aquilo ali, ela está nos infernos, ou nos seres famintos, ou em algum desses âmbitos. Com certeza. Assim. As pessoas fazendo ações desse tipo, como é que elas se sentem? Elas se sentem mal. Qualquer pessoa que faz, por exemplo, a pessoa faz um despacho para o outro, aquilo é um problema. Por quê? Porque a pessoa fez aquilo porque ela acredita.
Quando ela fez aquilo e imagina que vai dar um efeito, ela já começa a pensar, mas se o outro descobre e faz não sei o quê, e talvez o outro já tenha feito, e talvez eu sinto isso, então a pessoa está dentro de um âmbito, né? No âmbito do jogo de futebol, quando a gente faz um gol, naquele âmbito a gente também leva gols, entende? Então a pessoa tem vontade de fazer uma coisa, mas ela é vulnerável àquele mesmo tipo de ação ao contrário, né? Então, a saída para isso é bodhicitta. Mas não é uma bodhicitta teórica. A gente não vai dizer, agora você vai praticar bodhicitta, não. Porque a pessoa não vai fazer isso. A gente tem que entender, ajudar o outro a entender que o âmbito daquela pessoa que está fazendo ação contra ela é um âmbito muito aflitivo. Que não é interessante a outra pessoa ficar ali. Que a outra pessoa devia abandonar aquilo. Deveria sair daquilo para a própria pessoa se sentir melhor. A gente poderia descrever o reino dos infernos como lugar onde a pessoa aspira o dano ao outro, né? Como um lugar ruim, até o ponto de que vem em nós a compaixão pelo outro. Quando vem a compaixão pelo outro, a gente se cura daquilo. Por exemplo, eu acho assim, nas tradições que operam com a noção do demônio, eu acho que falta um nível de compaixão. Uma vez eu vi muitos anos atrás, eu vi uma imagem que me perturbou fortemente. Por isso que depois eu olhei isso. Que era um demônio tradicional da Igreja Católica, assim, né? Com um corpo meio de bode, assim, né? Com umas guampinhas, uma cara horrível. Quer dizer, mais ou menos a cara. Mas um demônio, assim, né? Sentado em meditação, as mãos cruzadas meditando. Eu achei que aquilo não era auspicioso. Eu pensei, quem é que teve na mente a capacidade de fundir uma coisa com outra? Aquilo não foi do bem. Aí eu fiquei pensando, como é que a pessoa foi capaz de juntar essa coisa super elevada que é a meditação com uma imagem que corresponde a um aspecto negativo, assim. Aí eu olhei para aquilo, achei muito estranho aquilo, assim. Aí eu pensei, me dei conta, não, isso é a mente da própria pessoa. A pessoa, quando meditou, ela não encontrou uma coisa elevada. Ela não conseguiu se livrar daquilo. Isso é a teatralização do aspecto de sofrimento interno dessa própria pessoa. Eu olhei assim, aí quando eu olhei isso passou a aflição, porque eu tive compaixão da pessoa que tinha desenhado aquilo é como se fosse um pedido de socorro, né? Então é como, por exemplo, tu olha, aí tu vê as ações, vamos dizer, a magia negra, né? Mas aí tu pode olhar pessoas com um revólver na mão, ou crianças agressivas em casa. Aí tu pode olhar, todos eles estão gritando a sua dor. Mas se a gente entender que eles estão gritando a sua dor, aí tá bem, né? A gente começa a entender assim. Aí, por exemplo, no âmbito das escolas, a gente vê crianças chegando e se comportando de uma forma horrível. Aí tu vai olhar o que ele está fazendo, ele está teatralizando o lugar onde ele vive. Ele não consegue falar de modo racional o que ele está vivendo, mas ele teatraliza. Aí nós olhamos para aquilo e a gente tem vontade de agredir a criança. A gente não está entendendo o que está acontecendo ali, a gente não consegue acolher. Porque aquilo se reflete em nós, faz brotar em nós as próprias componentes aflitivas que a gente tem. E a gente não consegue ver. Então, da mesma forma, as pessoas que vêm com magia negra, que vêm com assalto, que vêm com agressões de variados tipos, a gente não se dá bem conta, eles também estão teatralizando o ambiente mental, a bolha de realidade que eles vivem, né? A gente precisaria olhar isso e não fixar eles nisso, não diagnosticar, mas ajudar eles a ultrapassar essa bolha. Aí eu acho que, por exemplo, aí no desdobramento daquela imagem, aí me dei conta, por exemplo, nós deveríamos ajudar os seres malignos todos, né, que são simbolizados pelo demônio. Esses seres não são para serem
exorcizados. Exorcizar para onde? Para onde é que eles vão? Não tem lugar. Eles estão num nível de sofrimento, olha para a cara deles. Nenhum dos seres dos infernos eles tem uma cara razoável. Assim. Todos eles têm uma cara de sofrimento. Então, a compaixão é o ponto. Entende? No budismo não existe infernos definitivos. Assim. Tem seres perturbados em sua perturbação. Eles têm a experiência dos infernos. No mesmo lugar onde tem pessoas que têm experiência dos infernos, tem outros que têm experiência de felicidade, experiência de lucidez. Todos esses lugares. Assim. Então, os infernos, a magia negra, ela está ligada aos infernos, a esse mundo de infelicidade que a pessoa experimenta e sente, mas isso não quer dizer que a gente viva nisso, nós estamos vivendo numa outra perspectiva, né? Mas quando as pessoas estão dentro disso, elas pensam que elas têm poder. Elas também não têm esse poder, a não ser que a gente vá para dentro do mundo delas. Se a gente não for para dentro daquele mundo, aquilo não tem poder. Agora, a gente tendo as componentes kármicas, a gente surge ali dentro. Né? Mas se a gente está ali dentro, o modo de sair é através da compaixão. É olhar e reconhecer que aqueles que estão ali dentro ameaçando, eles estão teatralizando o sofrimento deles. Mas eu vou aproveitar que deu um silêncio e vou me embora. Obrigado pela pergunta também. 2 perguntas perigosas. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para Yamarirawe Korve Jinkan Sampyandan Dewa Juene Cherezin Wantenzin Jatsoe Jape Kyoche Bardo Tengyorche Shime Kunye Pema Zambawa Suram Jankin Seno Pai Gakyu Anchu Truki Trupeku Tenjin Zentrinta Chincho Pandendem Wenete Potam Payurin Ne Padandem Padzim Peke Bona Kutse Gyot Santan Gyorche
do Sun Sanjay Guru Rinpoche Nadrupunda Dewachen Posa Tudo Draposa Soa Dev Sotin de Lato Sotin Nansanwe Zilwadan São Paulo Dindo Partim de Ilo Om Maha Om Benza Guru Pema Siti Om Quem Lobo Chosun Rin Loche Zalin Sassun Chaparpel Chosun Nawadang Vidrado Sungele Cho. Boa noite.